Programação semanal. Quarta, 20 horas, culto de ensino. Sábado, 20 horas, rede de jovens. Domingo, 18h30, culto de celebração. Toda primeira sexta-feira do mês, consagração das 18 a 1h da manhã. www.ibmgtv.blogspot.com.br. Toda semana assista ao vivo nossos cultos. Assista agora a mensagem de domingo, culto de celebração. 11. Neemias capítulo 2, verso 11 em diante, que diz assim: Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalá, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Obrigado, Senhor, por mais essa noite, por mais esse culto e pela tua palavra sempre rica, sempre poderosa, sempre maravilhosa. Pedimos que mais uma vez o Senhor nos instrua, mais uma vez o Senhor nos ministre e cumpra o teu propósito com esta palavra, com este culto, e usa-nos para o louvor do teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Diga amém. Amados, o tema da minha mensagem hoje é o desafio de recomeçar. O desafio de recomeçar. Na verdade, amados, a vida, quando a gente já viveu um bom tempo dela, a gente sabe muito bem que a vida não é brincadeira, né? A vida, ela, para a gente não usar uma palavra de maldição e falar difícil, a gente tem que dizer que no mínimo a vida é cheia de desafios. Então a gente sempre está enfrentando desafios, sempre há coisas para a gente enfrentar, sempre há situações que surgem na nossa vida, e quantas vezes, infelizmente, coisas ruins acontecem conosco. Quantas vezes coisas ruins acontecem com pessoas boas. Quantas vezes a gente fica sem entender por que algumas pessoas
que na nossa maneira de enxergar a vida, deveriam ser julgadas, deveriam até ser mortas, vivem tão aparentemente bem. E como é que pessoas que na nossa análise, na nossa visão, são pessoas tão abençoadas, tão especiais, e essas pessoas às vezes passam por situações tão difíceis na vida? Quem de nós, irmãos, apesar de saber que pode acontecer, imaginaria que pode morrer ainda hoje? Quem de nós imaginaria aqui que poderia ficar sem o pai hoje? Ou sem a mãe? Quem de nós aqui imaginaria que pode ficar sem marido ou esposa hoje? E apesar de alguns dizerem, ô pastor, não brinca não, isso é um sonho, né? Mas na verdade a dor da morte do marido, da esposa, ou a dor do abandono, ou a situação que surge às vezes de uma traição, ou a situação de uma perda de emprego, ou a situação de descobrir uma doença. E irmãos, a gente vai vivendo a vida, vai passando. Um amigo que a gente amava tanto, eu acabei de ver esses dias alguém falando, comentando que encontrou um amigo, uma pessoa muito querida, no dia 2 agora de julho, e no dia 4, essa mesma pessoa que ela encontrou numa festa, brincando, rindo, tentou o suicídio e está em coma. A pessoa tentou o suicídio, está em coma, e essa pessoa estava assim impressionada, como que aquilo pôde acontecer com uma pessoa tão alegre, tão de bem com a vida, um colega e etc. Então, essas coisas acontecem, e dentro dos muitos desafios que a gente enfrenta com a saúde, com o emprego, que a gente enfrenta com a família, que a gente enfrenta contra Satanás e tantas situações que surgem na vida, uma dos maiores que a gente pode ressaltar é o desafio de recomeçar. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês: começar alguma coisa é difícil, mas recomeçar é muito difícil. É muito difícil. Quando você vai fazer uma construção, você pega um terreno limpo. Quando você vai fazer uma reforma, ou quando você vai reedificar alguma coisa que quebrou, que caiu, que abalou, você vai ter que trabalhar com sujeira, com entulho, com um monte de coisa, e muitas vezes, irmãos, recomeçar é um dos maiores desafios na nossa vida. E aí a gente tem, na verdade, eu estou diante de pessoas que pode ser o seu caso, pessoas que estão com situações que ficaram inacabadas, interrompidas. Talvez alguma coisa na sua vida não terminou, alguma coisa na sua vida está inacabado, está interrompido. E hoje o que Deus colocou no meu coração de falar para você é que nós precisamos recomeçar. Eu queria que você olhasse para quem está perto de você e dissesse assim: eu acho que Deus vai falar com você hoje, e um dos desafios é esse, é recomeçar. E Neemias é uma pessoa maravilhosa, com essa história maravilhosa de um recomeço desafiador e de um final feliz. Então, eu gostaria de falar algumas coisas. O que eu tenho que fazer, pastor, para recomeçar? Porque recomeçar não é fácil. E se você veio aqui hoje à noite, e se Deus trouxe você aqui hoje à noite, e essa palavra, eu acredito, ela é para todos nós, porque talvez numa medida não tão importante, talvez numa medida não tão grande, tão grave, tão dolorida, você não tenha que recomeçar algo nesse nível, mas talvez recomeçar alguma coisa pequena, até recomeçar a estudar, até recomeçar a fazer inglês, até recomeçar alguma coisa na igreja, no ministério, na célula. Não é nada que hoje está amarrando a sua vida, te deixando triste e numa situação terrível, mas é alguma coisa que você precisa voltar a fazer, e eu vou até ser redundante, de novo, voltar a fazer de novo, vou ser redundante de novo, recomeçar de novo, porque talvez não é só um recomeço, é um recomeço de novo. Pastor, um dia eu já recomecei.
Recomecei uma vez, recomecei duas, então eu estou desafiando você hoje a recomeçar e a recomeçar, se for o caso, até de novo. Agora, talvez você esteja aqui hoje e a sua situação é uma situação assim, ó pastor, o senhor acertou assim na mosca, no alvo. A palavra que eu preciso hoje é essa daí de recomeço. Eu estou aqui hoje perdido, eu estou aqui hoje desanimado, eu estou aqui hoje sem saber o que fazer. Eu estou aqui hoje, pastor, precisando saber o que eu faço, para onde que eu vou, aonde que eu recomeço e como é que eu recomeço alguma coisa, porque eu estou numa situação complicada. E é aí que eu quero entrar. A primeira coisa que alguém precisa fazer para recomeçar é reconhecer o estado de miséria que se encontra. Se você realmente quer recomeçar, quer achar o caminho de volta, se você quer realmente fazer a coisa certa, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer o estado de miséria que você se encontra. E isso não é fácil. Porque normalmente, irmãos, o que a gente quer fazer quando está numa situação dessa é sempre colocar a culpa em alguém. E eu não estou dizendo que não haja um culpado, não. Pode existir um culpado. Provavelmente existe um culpado. E hoje, olha aqui para mim, sem saber a sua história, eu não quero nem saber, eu estou do seu lado. Você está certo, ele está culpado mesmo. Não tenta me provar não, eu concordo com você. Mas a questão é a seguinte, mesmo que exista um culpado, mesmo que eu e a sociedade inteira concorde que você não é culpado dessa situação, para você recomeçar, independente se você está certo ou errado, de ter um culpado ou não, você vai ter que reconhecer o estado que você se encontra. E as pessoas, amados, elas têm a primeira tendência delas é colocar a culpa em alguém. Isso quando não coloca a culpa no próprio Deus. Senhor, irmãos, eu sinto, sabe o que eu sinto hoje à noite? Eu sinto que Deus vai usar a minha boca para responder um monte de perguntas suas aí hoje. Quer ver? Eu vou falar agora, eu sinto agora do Espírito Santo, estou falando aqui, olha, como profeta agora. Eu estou dando uma resposta agora para pelo menos uma pessoa. Olha aqui, ó. Deus, eu orei tanto, eu jejuei tanto, eu pedi tanto, por que eu entrei nessa situação? De alguma forma você está querendo colocar a culpa em quem? Em Deus. Poxa vida, Deus, eu orei, eu jejuei, por que está acontecendo comigo? Uma tendência que a gente tem é essa, colocar a culpa em alguém e às vezes em Deus. A outra pergunta é assim, ou quando você não, aliás, a outra pergunta não, quando você não quer colocar a culpa em Deus é assim: Senhor, foi ele, foi ela, foi por causa dele, foi por causa dela. Aí a gente começa a colocar a culpa nas pessoas, a gente começa a colocar a culpa na igreja, a gente começa a colocar a culpa na liderança, a gente começa a colocar a culpa na estrutura, na visão, na democracia, no governo. E a gente nunca para dizer assim, independente do que está acontecendo aí, de quem seja a culpa, olha só como eu estou miserável nessa situação. Sabe qual é a outra problema para a gente recomeçar? Sabe qual é o outro problema para a gente recomeçar? O outro problema é que a gente é orgulhoso. A gente é orgulhoso. A gente não quer assumir que a gente está com problema. Não queremos. Meu irmão, como é que alguém morre dentro da minha casa e eu fico normal? Tem alguma coisa errada. Porque eu sou um ser emocional. Eu vou dizer uma coisa para você, querido. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu acredito que um dia você vai entender o que eu vou falar, se não entender hoje. Tira da sua cabeça que a gente é ser racional. Isso é conversa fiada. Nós não somos seres racionais, nós somos seres emocionais. Emocionais. Tanto é que quando você está discutindo com alguém,
seja pai, seja mãe, seja marido, seja esposa, você nunca fica no campo da lógica. Mesmo que toda a lógica esteja certo, o problema se agrava ou o problema não resolve, porque tem um negócio aí entre a sua cabeça e a situação que se chama emoção. Você quer ver? Eu vou fazer uma pergunta para você. Você caiu em pecado grave. Grave, você fez coisa erradíssima. Você fez um absurdo e eu pego aqui no domingo à noite, você não tem o que falar, você está queimado mais que tudo, e aí eu pego e falo assim: Leandra, fique em pé. Pode ficar. Leandra, você está sendo excluída da igreja, porque você é uma pecadora. E já pensou, Carlos César? Misericórdia, já pode expulsar? Chuta ela, Carlos César. Estou brincando, não aproveita não. E aí eu vou e exponho a Leandra e falo e tudo mais. Se nós fôssemos Spocks, quem lembra do Spock? Jornada nas Estrelas. Alguém aqui assistiu, fora eu? Hã? Não é da época de vocês, não? Mas ainda passa na televisão, tá? Vocês podem assistir, é muito bom. Até hoje o raio laser deles é fera. Se a gente fosse um bando de Spock, aquele da orelha, que não sente nada, um vulcano, ela iria ficar assim: é lógico, tem toda a razão, eu recebo a minha punição certamente, muito obrigada. Eu posso estar certo, ela pode estar errada, eu posso estar amparado pela Bíblia, mas depois que eu terminar de fazer isso, os sentimentos da Leandra por mim não serão bons. Os sentimentos da Leandra diante da igreja não serão bons. E provavelmente ela vai sair da igreja, ou ela vai sair daqui dizendo: o pastor me expôs, está certo que eu errei, mas não precisava. E tudo isso sai do campo da lógica e entra no campo das emoções. Somos seres emocionais. Como que uma pessoa é traída pelo amigo e ele não sente nada, e ele leva a vida como se nada tivesse acontecendo? Como que uma pessoa descobre que tem uma doença grave e ele simplesmente continua vivendo normalmente sem problema nenhum? Como que uma pessoa leva uma surra igual aquele Xeno lá levou do Anderson Silva e no outro dia ele não está oprimido? Eu tinha que dar uma cutucada, né? Naquele miserável. Oh, perdão, Senhor. Cachorro, perdão, Jesus. Coisa boa. Quase saiu sangue da minha garganta ontem, quando o homem caiu. Pensa que a palavra que saiu não foi muito bonita. Ah, toma. Você acha que um cara desse acordou hoje, tomou café com a esposa? Meu irmão, eu tenho pena de quem está perto dele hoje. Está levando, se não está levando murro, está levando patada. Ele não quer conversa com ninguém. Ele tem que ser proibido de entrar no Facebook, na internet, ligar a televisão, no mínimo um ano. Ele não pode nunca mais pisar aqui no Brasil. Porque se a gente vê ele no Brasil, a gente tem medo de apanhar dele, mas a gente corre lá, dá um tapa e sai correndo. Tem como, o cara levou uma surra, foi envergonhado diante do mundo inteiro. Como é que a pessoa simplesmente já conta: não, beleza, tudo tranquilo, isso existe? Não existe, mas tem um monte de gente que tem essa atitude. Morreu alguém, teve uma perda, teve um problema, viveu um prejuízo, está passando uma situação, mas quando você vai conversar com a pessoa, quando você olha para a pessoa, qual é a atitude dela exterior e qual é a palavra dela? Está tudo bem. Enquanto você não reconhece a sua situação, você não pode fazer o quê? Recomeçar. Olha o que Neemias fez. Neemias, ele fez uma análise da situação. Você vai precisar fazer uma análise da sua situação. Deixa eu te fazer uma pergunta, querido, por favor, em nome de Jesus, olha para mim, por favor. Qual é a sua situação? No lugar de você ficar falando: ah, porque os outros falam de mim, ah, porque está todo mundo, cuida da sua vida que eu cuido da minha, não, está tudo ótimo. Eu quero te perguntar para você responder, para você mesmo, pelo amor de Deus, se você mentir para você mesmo, você é pior do que o Satanás. Dá custo de mentira para o diabo.
Você está se enganando, para com isso. Eu quero te fazer uma pergunta, não é para você responder para mim, não. Não é para a sociedade, não. Não é para a sociedade local da igreja, não. Eu quero que você responda para você. Qual é a sua situação? Você está bem? Você está bem? Está tudo bem com você? Quando Caim fez a besteira lá, no lugar dele dizer, eu pequei, eu errei, oh Deus, eu estou vendo Abel fazer do jeito certo, então a partir de agora, na próxima colheita eu vou trazer o melhor. O que Caim fez? Caim não reconheceu o seu estado, e além de não fazer nada a respeito da situação dele, ele ainda tentou matar, destruir, levar o irmão para o caminho do mal, prejudicar, matou o irmão. Deixa eu te fazer uma pergunta, como é que você está? Porque Neemias, ele fez uma análise da situação. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e peguei um pouquinho de gente comigo. Não declarei a ninguém o que eu ia fazer, o que Deus colocou no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo nenhum animal, senão o que eu montava. Daí eu saí e ele foi olhando a porta do vale, a porta do monturo. O que é a porta do monturo? Quem sabe dizer? Hã? É a porta do quintal, a porta do lixo. Deixa eu ver aqui a porta onde o pessoal joga o lixo fora. Deixa eu ver aqui a porta onde dá para as águas. Deixa eu analisar essas portas. E aí era uma boa você parar hoje à noite, pensar assim: como é que está meu casamento? Como é que está meu namoro? Como é que está meu... Deixa eu analisar a minha situação. Como é que está a minha vida de oração? Como é que está a minha vida de leitura da palavra? Será que eu estou reclamando? É porque eu estou longe de Deus? Deixa eu parar para ver a minha situação. Eu estou bem? Minha alma está bem? Meu ministério está bem? Minha família está bem? Minha vida financeira está bem? Deixa eu olhar para mim, deixa eu analisar. E ele foi olhando porta por porta, e ele contemplou os muros, e ele olhou, os muros estão assolados, quer dizer, não tem proteção. Tem gente que o muro está caído, ele não tem proteção. Não tem proteção espiritual, não tem proteção emocional, não tem proteção nenhuma, está tudo assolado. E ele foi olhando, analisou, levou gente com ele para olhar. Então ele chamou os camaradas e disse assim: gente, vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém assolada, as portas queimadas. Vamos fazer alguma coisa. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é reconhecer o estado de miséria em que eu me encontro. Agora, reconhecer o estado de miséria não significa que eu tenho que aceitar o fracasso. Neemias viu que a situação não era favorável, mas ele não se curvou diante da situação. Diga para o seu irmão assim: você vai fazer uma análise. Fala assim para ele: provavelmente você vai ver que o negócio está feio. Fala assim para ele: mas não desanima não. Porque aí, irmão, não adianta você fazer uma análise da sua situação e pegar um revólver e atirar. Meu Deus, é assim que eu estou, eu nem tinha olhado. Pá! Não. Neemias olhou, mas ele não se curvou diante da situação. Levante sua mão direita comigo e diga assim: Espírito Santo, me ajuda a ver a minha situação. Espírito Santo, me ajuda a ver se eu sou bênção ou se eu sou maldição. Se eu estou na bênção ou fora dela. E fala assim: Espírito Santo, quando eu ver a situação, quando eu notar a situação, não deixa eu me curvar diante dela. Quem concorda com isso, diga amém. O problema não é quando a gente vê a situação, o problema é quando a gente se curva diante da situação. Agora, o que aconteceu aqui? Neemias, ele teve um segredo para recomeçar a construção, a reconstrução dos muros. Ele não se concentrou no estado de Jerusalém. Ele se concentrou na palavra que ele tinha de Deus.
E o que ele falou? Ele falou: gente, eu não vou declarar para ninguém o que Deus colocou no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Eu vou dizer uma coisa para você, irmãos: muita gente perde sua bênção porque fala demais. Igual esse bonitão que apanhou ontem. Perde a bênção porque fala demais. Eu queria que você falasse assim para o seu irmão: irmão, fala menos e faz mais. Fala menos. Que eu vou, porque eu isso, porque eu aquilo outro, porque eu... E sai falando, aí o diabo nota o que está acontecendo, já anota para poder se levantar contra. Ei, um dia eu estava com a minha esposa, a gente estava voltando de uma viagem, e no meio do voo lá, a minha esposa fez assim, ó. O que foi ela? Deus me falou um negócio. Aí eu falei: é mesmo? Ela falou: é. Falei: o quê? Ela: não posso falar. Ó. Ô raiva que deu na hora, irmão. Falou: oh, meu Deus do céu, eu sou quase igual a mulher, curioso demais da conta. Mas o que é? Não posso falar. Eu senti de Deus que eu não posso abrir minha boca, porque nem o diabo pode ouvir sobre isso que Deus falou comigo. Mas aí ela falou: mas isso vai acontecer até tal dia. Aí eu falei: opa, peguei o celular, anotei, meu irmão, tal dia. Isso era quase um ano depois. Depois de um ano o celular tocou, eu falei: o que foi aquilo que Deus falou com você? Na hora, estava curioso, agoniado. Lembra, tal dia, estava voltando lá da igreja tal, vindo para Brasília, você falou, eu lembro o que é. É isso. Então agora eu já posso falar, eu sinto liberdade de falar, Deus me deu liberdade de falar. Então tem hora, meu irmão, que você não tem que falar nada com ninguém, você só tem que começar a tomar atitudes, amém? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é largar o orgulho. A primeira coisa que eu tenho que fazer é largar de colocar a culpa nos outros, que ainda que seja culpado, isso não vai adiantar nada, não vai resolver o problema. Aquilo que eu tenho que fazer é reconhecer o estado em que eu estou. E eu posso estar num estado de miséria. Qual é o seu estado? Vou perguntar de novo. Por favor, irmãos, poupa a gente. Poupa a gente, pastor, de ter que colocar espelho na sua frente. Você mesmo vai para a frente do espelho. Você mesmo. Uma vez o Jonas reclamou, porque ele foi lá em Nínive. Não foi ele que foi lá em Nínive? Deus fez crescer uma árvore rapidinho, deu sombra para ele? Não foi ele? E aí na mesma hora a árvore morreu. E aí o Jonas pegou, ficou brabo, e Deus perguntou assim: é razoável essa tua ira aí, rapaz? Tem motivo para você estar tão nervoso assim? E aí, não obriga a gente a te procurar, não. Deixa eu te fazer uma pergunta: é razoável você ficar falando mal da sua liderança? Você está numa posição razoável para fazer isso? É razoável você ficar subindo aqui no altar do jeito que você está? Por favor, você quer pecar? Quero, pastor. Então peca, mas não sobe aqui em cima não. Não sobe aqui em cima não. É razoável você não falar a verdade, não procurar ajuda e depois ficar reclamando que ninguém faz nada? Por favor, não faça isso não. Faz uma análise das portas, do muro. Olha para a tua vida, olha para você. Deixa eu ver aqui. Poxa, eu sou dizimista. Irmãos, eu estava jogando, era recém-casado. Fui de férias, minha mãe morava em Santa Catarina, lá em São Francisco do Sul. E aí, a gente foi para a casa da minha mãe pagando a nossa viagem, não tinha dinheiro nem para almoçar. Aí a gente foi, ela pagou a viagem para ficar lá de férias, a Maisinha, acho que só tinha a Maísa nessa época, bem pequenininha. E aí chegamos lá, eu fui para a praia, começou um futebolzinho lá, isso era perto do Natal, a gente ia passar o Natal no Novo com a minha mãe. Aí, estamos lá, jogando bola, daqui a pouco vem uma pessoa, minha avó vem e diz assim: meu filho do céu. Eu falei: o que foi, vovó? Entraram na sua casa e roubaram tudo. Meu Deus do céu, já não tinha nada.
Aí eu peguei, meu irmão, roubaram a minha casa em Brasília. Eu estou em São Francisco do Sul. Falei, ô Satanás, você não vai estragar meu futebol, não. Falei, tá bom, vovó. E continuei jogando bola. E ela, você não vai fazer nada, não? Eu falei, fazer o quê? O que eu vou fazer? Continuei jogando bola, nem orei, nem nada. Continuei jogando bola, joguei bola, não fiz nenhum gol. E aí, terminou, eu descobri que meu ministério não era bola ali naquele dia. E aí eu saí dali e tinha um caminho para subir até a casa da minha mãe. E aí eu fui do caminho e disse assim, Senhor, deixa eu fazer uma análise aqui da minha vida. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, generoso, sempre dei ofertas. Precisou de oferta para o Nordeste, a gente enviou. Eu fui pregar já 2 vezes numa igreja que eu ajudei a construir. Lá quando eu era adolescente, o pastor, irmãos, vamos construir uma igreja lá no Piauí, lá em Teresina e tal. Quem pode ofertar? Eu nem tinha, fui lá, dei oferta. Esses dias eu preguei lá, nessa igreja. A gente ajudou essa igreja e outras que eu ainda não fui. E aí eu sou dizimista e ofertante. Senhor, eu não estou em pecado. Eu não estou fazendo nada assim absurdo. Então eu quero te falar uma coisa. Põe a tua mão nesse negócio desse roubo aí. Em nome de Jesus, porque não tem brecha para Satanás fazer isso na minha vida. Então, o senhor é que sabe. Se o senhor quer abençoar alguém com aquele Toshiba 4 cabeças que o senhor tinha me dado, eu estava tão feliz. Quem lembra disso? Não era 2 cabeças, o meu Toshiba não, era 4 cabeças. O meu Toshiba 4 cabeças que eu ganhei de presente de aniversário, era o videocassete, né? Quem não é da nossa época tem que explicar tudo, né? Vocês não sabem nem o que é videocassete, quanto mais Toshiba 4 cabeças. Meu videocassete Toshiba 4 cabeças, Senhor, meu sonzinho, os CDs de crente que tem lá, que roubaram os CDs e tal e tal. Se o senhor quer dar para alguém, amém. Se o senhor quer usar o roubo também, Deus abençoe. Agora, o senhor me dá outra coisa melhor então. Ou então o senhor faz o povo achar isso aí. E aí fui lá para a casa da minha mãe, teve um culto de Natal, eu trouxe uma palavra, fiz o apelo, gente se converteu, foi uma bênção. Daí 2 dias, irmãos, recebe o telefonema. Pegaram os ladrões. E recuperou 90, eu lembro que não recuperou alguns CDs, algumas besteirinhas. Recuperou tudo que a gente tinha perdido. Então, deixa eu te falar uma coisa. Faz uma análise da sua vida antes de você ficar colocando a culpa em alguém, apontando, reclamando. Analise a sua vida. Amém? Segunda coisa que eu tenho que fazer, se eu quiser recomeçar. Esse aqui é um desafio grande. Primeiro desafio é reconhecer o estado que eu estou. O segundo desafio é: nunca acredite que o fracasso é o fim. Olha aqui, irmãos, essa palavra aqui, eu queria que ela tivesse todo o poder, toda a força contida nela. Você precisa usar agora. Nunca, de nunca mesmo. Nunca, 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 em hipótese alguma, diante de qualquer tipo de situação, nunca acredite que a queda, que o fracasso é o fim. Esta é uma máxima da mensagem de Deus para nós. O fracasso não é o fim. Você pode dizer isso comigo? O fracasso não é o fim. Na verdade, o fracasso pode ser uma força para o novo início. E quando a gente fracassa em muitos aspectos, a gente já descobriu como não fazer. Como nós temos dificuldade de lidar com o fracasso. E a gente usa tantos exemplos, né? Sempre a gente acaba caindo nos mesmos exemplos. O criador da lâmpada, que tentou 1000 vezes até conseguir, graças a Deus ele não desistiu. Não, foi Abraham Lincoln não, querida.
Ah, sim. Thomas Edison, que tentou, e alguém disse assim para ele: qual é a vez que você está fazendo? Ele falou: já deve ser a 782. Nossa, 782 vezes você tentou fazer a lâmpada e fracassou? Ele falou: não, 782 vezes que eu descobri como não se faz uma lâmpada. Até que chegou a 990, 999, 1000, pum, funcionou. A minha filha citou ali Abraham Lincoln, o nome dos Estados Unidos de presidente, né? Tentou várias vezes. E a gente tem aqui quem? O Lula. A gente tem o slogan do Brasil na época do Lula: a gente é brasileiro e não desiste nunca. Não parou, irmão, pelo amor de Deus. Tentou, até que ele descobriu um jeito de conseguiu, e está aí, indiretamente está aí até hoje. Então deixa eu te falar uma coisa, pelo amor de Deus, a gente tem muita dificuldade. Pastor, eu tentei ser amigo e não deu certo. Não desista. A gente viu num filme agora, esses dias que a gente passou uns dias descansando, ao mesmo tempo que eu preguei, a gente descansou lá em Caldas Novas, a gente viu um filme com uma frase muito interessante, que tem a ver até com o que eu preguei domingo passado. A moça disse assim, uma pessoa disse para outra pessoa assim: olha, querida, eu entendo a sua situação de dor, eu entendo que você sofreu muito, mas o problema é que os muros que você levantou para se proteger do ódio, os muros que você levantou para se proteger das coisas ruins, são muros que te protegem do mal, mas também te afastam do bem. Esse mesmo muro que protege você do ódio, impede você de viver o amor. Então esses muros têm que cair. E eu tenho que entender que nunca o fracasso é o fim. Neemias, ao ver as portas queimadas e os muros derrubados, não se desesperou. Fala para quem está perto de você: não se desespere. Ele lamentou a situação, ele sabia, e é isso aqui que a gente tem que saber, ele sabia que aquela situação era por causa do pecado do povo. Neemias sabia que as portas e os muros não iriam ficar destruídos para sempre. Fala aí para o seu irmão: não vai ficar assim para sempre. Fala assim: Deus vai fazer o milagre. Se você acreditar que Deus é o Deus do impossível, se você acreditar que Deus é o Deus do recomeço, Deus vai te ajudar nesse grande desafio de recomeçar. Agora, se você desistir, aí ninguém pode fazer nada por você, nem Deus. Pastor, eu desisto de me relacionar, eu desisto de fazer prova, eu desisto de tentar pregar, eu desisto. Se você desistir, aí é fracasso. Desistiu, aí é fracasso mesmo. E mesmo assim não é o fim, mas é fracasso. Agora, enquanto você não desistir, há a possibilidade de um recomeço e há a possibilidade de ter vitória. A gente aqui na igreja, irmãos, levantou uma equipe de discípulos, não deu, levantou outra, não deu, levantou outra, não deu, levantou outra, não deu, levantou outra, não deu, levantou essa e está quase dando. Está indo. E nós não desistimos e nós não vamos desistir. Não vamos desistir. Você não pode parar. Neemias não teve medo de recomeçar. Ele não se concentrou no fracasso de Jerusalém. Muitas vezes a gente não recomeça porque a gente estabelece limites na nossa vida. Nós mesmos estabelecemos os nossos limites. Ah, não dou conta. Ah, não dou conta. Ah, não vou conseguir. A gente mesmo diz isso. A gente mesmo estabelece o lugar que a gente vai ficar preso. E eu quero dizer para você uma coisa, querido. Olha, Moisés, ele pensou que tinha acabado.
Ele pensou que tinha acabado. Moisés foi chamado por Deus para fazer uma grande obra. Moisés se empolgou com o chamado. No dia que ele viu um egípcio fazendo mal para o israelita, ele foi lá e matou o egípcio. E aí o faraó ficou sabendo, ele fugiu e ele desistiu completamente do chamado dele. Ele achou, acabou, ficou lá no meio do deserto cuidando de bicho, feliz da vida porque tinha que comer, tinha uma mulher e um filho, pronto. Mas eu vou dizer uma coisa para você, irmão, olha, a nossa situação não é brincadeira, você sabia disso? Eu vou te avisar hoje, você não adianta, sua situação é diferente da de qualquer pessoa, sabe por quê? Porque você tem um Deus que tem duas características. Você tem um Deus que não vai desistir de você nunca. E você tem um Deus que ele é persistente. Sabia disso? Você vai falar assim, eu não quero mais. Aí ele vai se esconder. Aí quando você pensa, ele aparece. E aí, vamos? Vai falar, não, eu não quero não, estou muito machucado. Deus vai falar assim, não, mas eu te ajudo, vamos lá. Não, não quero não. Sabe, Deus, irmãos, ele não vai desistir de você, não adianta. Não adianta, ele não vai. Você pode desistir de você e ele não vai desistir de você. Se ele tem um chamado na sua vida, ele vai começar a colocar você num beco, meu amigo. Você vai começar a andar, a porta vai começar a fechar atrás de você assim, ó. Você vai começar a querer voltar e não tem, tem que andar. E vai. Quando você vê, você está lá de novo. É igualzinho a Jonas. Você pulou do barco, o bicho te comeu, você ficou lá dentro. Quando ele te vomitar, você onde eu estou? Está em Nínive, meu filho. Nínive, pula no mar, sai nadando, vem outro peixe, te pega, te joga. Onde você está? Onde eu estou? Você está em Nínive, rapaz. Deus, ele é persistente, ele não... Sabe que dia que Deus vai desistir de você? Só o dia que você morrer. E aí não tem mais jeito. Morreu, aí... Mas até você morrer, Deus não vai desistir de você. Você pode falar para quem está perto de você, fala, não adianta. Deus não vai desistir de você. Fala assim, ó, e vou te avisar mais. Ele está te esperando ali na esquina. E ele vai te pegar. Pedro, você vai me negar, Pedro. Vou nada, eu sou macho. Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Ô Jesus, esse bando de mané aí, ó. Esse bando de fraquinho aí nega, eu não, eu sou Pedro. Ô, misericórdia, eu me vejo todinho. Não nego não. Nega não, nego não. Irmão, pelo amor de Deus, eu sei que eu sou assim, sanguíneo, bocudo. Eu não quero levar uma surra igual o cara levou. E aí, eu imagino Pedro lá, e ele esquecido, ligadíssimo no que está acontecendo lá dentro, tentando dar uma espiada para ver o que Jesus está respondendo, o que os caras estão perguntando. Uma mulher olha para ele e diz assim, você é discípulo de Jesus. Ele, tá maluca? Fica quieta aí, menina, quer que eu vá preso? Você é louca? Aí ele está lá tentando ver, tentando olhar. Aí vem um e fala assim, rapaz, o jeito que você fala, esse negócio de misericórdia, sangue de Jesus, é coisa de crente. Negócio de precioso. A paz do Senhor, isso não é coisa de gente aqui não. O quê? Conversa fiada, seu otário. Aí já dá uma xingada. A Bíblia diz que ele praguejou para tipo assim, crente fala assim? Não fala. Aí vem outro e fala assim, eu te vi, você estava lá. Tá doido? Vou te bater, hein? Rapaz, a hora que o cara termina de falar isso, que ele olha para o lado, irmão. Jesus passa, olha para ele e faz assim. Irmão, eu sei o que ele sentiu. A vontade era, pegar uma faca e pular na fogueira, achar um buraco.
O Pedro sai dali, a Bíblia diz que ele vai chorar como? Amargamente. E agora ele está desesperado, triste, sozinho, calado, rebentado. Aí ele vai lá e volta a fazer o que ele fazia, pescar, voltar a pescar. Aí volta lá para pescar. Quando Jesus ressuscita, irmãos, ele diz assim: fala para todo mundo e para Pedro que eu ressuscitei. Pedro, eu não desisti de você. Aí falaram. Aí ele foi lá na praia. Aí o Pedro vem. Aí ele fala: ô rapaz, faz uma coisa para mim. O que você pensa que ele ia pedir? Fala assim: se arrepende do seu pecado. Não. Eu tenho um propósito na sua vida. Seja pastor das minhas ovelhas. Mas eu te traí, eu te neguei. Seja pastor das minhas ovelhas, porque eu não desisto de você. Acabou. O fracasso não é o final, mas muitas vezes a oportunidade de recomeçar tudo de novo e de maneira mais inteligente. E por último, se você quiser recomeçar de novo, se você quiser simplesmente recomeçar, você vai precisar parar de acreditar no que os outros dizem sobre você. Quando o Sambalá, o Oronita, o Tobias e o Gesem e Arábio soube, o que eles fizeram? Zombaram, desprezaram e perguntaram: o que você está fazendo? Tem uma parte aqui que ele diz assim: esse muro que você está construindo aí, se uma raposa passar, encostar o rabo, derruba. São muito ruinzinhos, isso é muito fraco. Irmão, vou dizer uma coisa para você: a tendência das pessoas é, quando recebem uma palavra negativa, desistir. É a tendência. Mas existe uma meia dúzia aí de gente, e essa deve ser a partir de hoje a sua e a minha reação e atitude, que são aqueles teimosos mesmo. Quando alguém diz assim: você não vai dar conta, ele pensa assim: rapaz, eu achava que eu não ia, eu já ia desistir, só porque você falou, agora eu vou fazer. Sabe como é que é? Sabe essa coisa assim? A mulher lá de Santarém, 7 cultos, irmão. Você não tem ideia não. 7 cultos, começa às 7 horas da manhã, o culto, e acaba 9 horas da noite. Eu vou dizer para você o que eu fiz. Quando eu recebi a notícia que era para eu pregar nos 7 cultos, aliás, que era para eu pregar em Santarém, o e-mail veio assim: pastor, nós precisamos que o senhor pregue pelo menos no primeiro culto, 7 da manhã, e nos 2 últimos, que são os mais fortes, 5 da tarde e 7 da noite. Por quê? Porque se o senhor não der conta de pregar os 7, quando eu li isso, irmão, já mexeu comigo. Eu sei que ela não teve essa intenção, mas eu falei: não der conta? Mas o que ela está pensando? A pastora Ju, que me conhece um pouco, disse assim: quando o pastor lê isso aqui, ela me falou depois, quando o pastor lê isso aqui, ele vai querer pregar os 7 cultos. Aí ela falou: se o senhor não der conta, a gente grava o primeiro, passa o DVD nos outros cultos, e o senhor prega nos 2 últimos. Aí quando ela foi me mostrar o e-mail caladinha que eu li, falei assim: não der conta? Ela riu, porque ela já sabia. Eu falei assim: rapaz, eu vou pregar esses 7 cultos, essa mulher está me desafiando. Mas aí eu fiquei com medo. Falei: 7 cultos? Não, é muito. Meu Deus do céu, 7? Eu já pregava 2 aqui, quase morria. 7 cultos? Fiquei naquela, né? Aí preguei sexta à noite, sábado à noite fomos jantar com o pastor. Aí o pastor: e aí, vai tentar pregar os 7 cultos? Falei: pastor, é muito culto, né? Falou: rapaz, uma vez eu fui no aniversário do meu filho. Aliás, foi uma vigília sexta-feira. A gente ficou na vigília sexta-feira até no outro dia. Aí eu já emendei arrumando o aniversário do meu filho no sábado à noite.
Não dormi, já fui para o aniversário, trabalhando, arrumando as coisas. Teve o aniversário, no meio do aniversário, o pastor Geraldo me liga e diz assim: você pode pregar amanhã, e a gente aqui não tem opção não, tem que pregar os 7. E aí eu fui e preguei os 7, falei: não, pastor, faz isso não. Você passou a noite numa vigília, trabalhou o dia inteiro, ficou a noite numa festa e pregou os 7 cultos? Foi. Então eu vou pregar os 7 cultos, pastor. Eu vou pregar esses 7 cultos de qualquer jeito. E aí, meu irmão, fui para lá, para o hotel, já tarde, que sempre termina, vai jantar, bater papo e tal. No outro dia, 6 horas da manhã, acordei, cheguei lá, irmão, tinha 20 anos que eu não tomava café. Era coisa que eu fiz, tomar um café preto assim, igual remédio. Tá. Aí preguei 7, aí 7 horas começa o culto. Cheguei 7 horas, arrumei a mesa do material, todinha, dá um trabalhão. Aí subi, preguei, terminei de pregar, irmãos, eu descia, ficava 30 minutos vendendo material, porque o pessoal não conhecia. A pastora Juliana, quando precisava ir, não foi, que é para Fortaleza. Aí fiquei meia hora vendendo material. A outra meia hora eu corria, deitava lá no sofá do pastor, colocava o pé para cima. Café, guaraná em pó e açaí. Banana, maçã. Aí 9 horas. 8 horas. 7 às 9, 10 horas. Outra pregação, 50 minutos, meia hora, vendendo material. Vamos almoçar? Falei: ô pastor, tá louco? Se eu comer eu desmaio. Se eu encher o bucho, vai todo o sangue para lá, acabou o homem. Vou comer não, vou ficar aqui no café, no açaí, na banana, na maçã. Irmão, eu tomei tanto café, eu tomei tanto açaí, que quando deu o último culto, eu falei: pastor, não tem mais 2 cultos para eu pregar não? Eu jantei assim, ó. Eu terminei de jantar, eu estava assim, ó. Aí cheguei no hotel, peguei, falei: vou contar quanto que a gente vendeu, de tanto tô ligado. Aí liguei a televisão, conversei, no jantar, ligado. Quando o trem acabou, no outro dia, quando eu acordei, pensei que eu tinha levado uma surra. O dolorido, tudo arrebentado. Sim, tem que ser assim, irmão. Se alguém falar assim: você não vai dar conta não. Vai dar conta não. Agora eu vou fazer. Agora, você não pode ser besta. Pula aqui nessa cachoeira. Não, irmão, isso aí não, isso é coisa de trouxa. Para morrer, ficar aleijado, não. Mas falar para você: você vai fazer, vai lá, dá um tapa na cara do Anderson Silva. Não faz isso não. Não xinga o Brasil, não, que você apanha. Não seja burro. Agora, desafio que você vai fazer para as coisas de Deus, desafio de você se superar, desafio de você aprender, desafio de você terminar seu estudo, desafio de você recomeçar a sua família, recomeçar a sua vida, você tem que aceitar. Não aceite palavra negativa dos outros sobre a sua vida, amém, gente? Ora, que conversa é essa? Eu vou deixar os outros dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer? O primeiro pastor fora de Santarém a pregar os 7 cultos. Eles ficaram impressionados. Nunca ninguém deu conta. Os que tentaram no meio do caminho ou morreram ou ficaram roucos. E eu não fiquei rouco, eu não morri, eu terminei os 7 cultos, fiz os 7. Aí o pastor Luciano Subirá, que também é muito competitivo, já tinha tentado 2 vezes, não tinha conseguido, ainda bem que está gravando. Nessa 3ª vez eu mandei no Twitter: e aí, vai dar conta? E ele foi, irmão, com raiva. No 7º culto ele pregou: Senhor Jesus, Senhor. Mas fez os 7 cultos, foi o 2º pastor, eu acho. Então deixa eu te falar uma coisa: não aceite palavra negativa. Você não tem que parar de acreditar no que dizem sobre você. Você não vai dar conta. Zombaram, desprezaram. Sambalá, Tobias e o bonitão lá souberam que Jerusalém iria ser restaurada e começaram a zombar e desprezar. Neemias, é dessa maneira que o inimigo quer intimidar você, quer paralisar você diante do desafio do fracasso. Você não pode aceitar isso. Neemias não acreditou nas palavras contrárias. Ele se firmou naquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Neemias sabia que o recomeço de Jerusalém não podia estar baseado em palavras negativas, e sim baseado nas promessas de Deus.
O que você ouviu Deus falar com você pode ter sido há 20 anos atrás, meu irmão. Ele desfalou? Se ele não desfalou, está valendo. Ah, mas Deus disse para mim que ia me usar, pastor, eu era um adolescente, depois disso eu já fiz isso e eu estou aqui. Sofreu por causa disso, os muros caíram, as portas se queimaram, mas a palavra continua de pé, meu querido. Pastor, mas eu tentei e financeiramente não me deu retorno, eu passei muita dificuldade. Ei, agora você já sabe fazer de uma maneira mais inteligente, mas não deixe de fazer. Ó pastor, irmão, o fracasso não é o fim. Deus me trouxe aqui hoje à noite para dizer para você, é tempo de recomeçar. E para alguns aqui é tempo de recomeçar de novo. De novo. O que? Não sei. Eu não sei o que você vai recomeçar. Eu não sei se vai recomeçar coisas básicas, como orar, jejuar, ler a Bíblia, congregar. Eu não sei se vai recomeçar a reconquistar a sua mulher. Eu não sei se vai recomeçar a sonhar com o ministério. Eu não sei se vai recomeçar a sua célula, eu não sei. Eu não sei se vai recomeçar alguma coisa, uma empresa. Eu não sei, meu amado. Eu não sei, mas eu sei que é tempo de recomeço. Eu queria que você olhasse ali para a parede e visse ali, ó. O desafio de recomeçar vai exigir que você faça uma análise. Reconheça o estado de miséria em que você se encontra. Que você não acredite que o que aconteceu com você é o fim. O que aconteceu com você não é o fim. Pare de acreditar no que os outros dizem sobre você. Feche seus olhos. Eu quero que você seja uma pessoa que vai ter uma história bonita de alguém que tentou de novo e venceu. Estudando sobre administração, estudando sobre finanças, estudando sobre investimento, que é uma coisa que eu gosto, eu vi uma estatística. A maioria maciça dos homens de negócio bem-sucedidos já faliram mais de uma vez. Aí eu estava pensando, Senhor, como ministério, a gente nunca faliu. O Espírito Santo falou para mim, faliu sim. Vocês quebraram uma vez, quando a igreja foi lacrada. Você tinha mais de 100 pessoas e foi a 15. Muitos problemas financeiros. Financeiramente, eu já quebrei. Minha mãe me ajudou, meu sogro que está aqui hoje à noite me salvou. Pastor Silas Malafaia, incontáveis vezes quebrou. Entrava na televisão acreditando que ia ter os recursos, quebrava, ficava devendo, chegou a sujar o nome, ter problema, corria daqui, corria dali, mas ele não desistiu. Hoje é um homem de sucesso. Já pensou se o pastor Silas Malafaia parar de fazer o que faz pelo tanto que falam mal dele? Já pensou? Quando a igreja aqui lacrou, meu irmão, pensa que a gente era motivo de ser zombado. Pensa que aqui na cidade o povo dizia, lá, aquela igreja é do diabo, aquela igreja não é de Deus, não. Ah lá, fechou. Se fosse de Deus não tinha fechado. Uma vez eu estava numa piscina em Caldas Novas, quando eu morava lá e era pastor lá, com um grande
grande pastor da música do Brasil, grande, um nome famoso no Brasil todo da música, e um pastor muito conhecido e muito respeitado na nação. Eram dois tubarões, e eu era um girininho lá no meio. E eu disse assim para eles, em 1996, aliás, em 1997, em 1997, lá em Caldas Novas, nem era pastor ainda, no meio de dois grandes homens de Deus, famosos, eu disse assim: o meu sonho, um dos meus sonhos, é pregar pelo Brasil. Eu disse: ainda vou pregar nessa nação. E os dois disseram assim para mim: rapaz, tira isso da cabeça, isso é muito difícil. Esse tipo de ministério, olha, e só jogaram água fria em cima de mim, e eu dentro da piscina quente. Mas sabe o que eu fiz naquele momento, irmãos? Eu fechei minha alma, eu fechei meu espírito, eu me blindei espiritual e emocionalmente. As palavras deles batiam em mim e caiu na piscina. Quando a gente foi almoçar, depois daquela manhã de conversa, muita conversa boa, e que eu me atrevi a abrir minha boca um segundo para falar isso, e recebi uma palavra negativa de desânimo, de cai na real, talvez a mesma palavra que eu daria para alguém: olha, fica quieto aqui, rapaz, fica aí, cuida dos jovens aí, faz teu ministério aí. Eu falei: não, meu ministério, eu vou viver isso. Quando a gente foi para o restaurante, a gente sentou, eles estavam comendo, e eu olhei para os dois, em espírito eu disse assim: você vai ver, eu vou pregar no Brasil. Em espírito eu disse aqui. Para a glória de Deus, irmãos, hoje meu ministério tem crescido, aconteceu 200 vezes mais do que eu podia imaginar que ia acontecer. Você sabe desde quando que eu gravo as minhas mensagens? Desde 1993 que eu gravo as minhas pregações e vendo. Comecei vendendo fitinha cassete, vendia 4, vendia 2, vendia 3, mas eu nunca parei de gravar, sempre perseverei. Às vezes me custava aquilo, porque não dava nenhum retorno financeiro. Às vezes eu dava, mas eu não desisti, eu não parei. Eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, recomece. E se você algum dia já recomeçou, recomece de novo. Feche seus olhos. Ofereça uma resposta para Deus.